qual que é a história, né? Que está se desenvolvendo. A história vai demorar ainda uns 4, 5 anos, mas é uma empresa que esteve num setor que foi turbinado, né, pelo governo, FIES, deu condição de pagamento para quem não deveria ter condição de pagamento. Então, naquele momento, se eu não me engano, ali por volta de 2015, 16, a então Croton era uma das ações mais modas do mercado. Acho que quase todo fundo que eu olhava tinha uma posição de Croton. Eu já conhecia já o pessoal da Croton desde 2011. Eu vi lá pequenininho, desde quando a antiga Croton comprou a Iune, veio o Galindo, alguns executivos. A nossa sócia, a Ângela Freitas, é do ramo, né? Trabalhou na Embi Morumbi. O pai dela criou o primeiro curso de turismo no Brasil, foi uma dos investidores iniciais da Anhanguera, que depois fez fusão com a Croton. Então a gente observou esse setor de educação listado em bolsa de fora. Quando começou a sair o FIES começou a ser retirado das empresas, a gente começou a ver que, olha, agora acho que vai ficar interessante. Porque o FIES turbina o resultado de longo prazo, ou de curto prazo, mas pode atrapalhar o resultado de longo prazo, porque o FIES tornava rentável várias empresas que não eram para ser rentáveis, não eram nem para existir. Então existia uma bonança de curto prazo que iria virar uma hipercompetição de longo prazo, levando as margens lá para baixo, porque tem um monte de competidor que não era nem para sequer existir. Quando tirou o FIES, agora vai começar os ajustes do setor. Tira o FIES, aí começa a boiar alguns corpos, né? Aí a gente começou a ler faculdade não listada, né? Praticamente quebrando, quer dizer, começou a aparecer toda a parte ruim do setor. No caso da Cogna, o que eles começaram a fazer? Não dá para eu simplesmente mandar o aluno que não tem como pagar embora. Então começaram a financiar o aluno. Financiamento próprio. Só que esse aluno vai dar uma inadimplência enorme. Ele não tem condição de pagar. Então a empresa começa a ter um monte de provisão e recebíveis que nunca recebe. Quando, mais ou menos final de 2019, comecinho de 2020, a companhia já estava vendo uma melhora operacional, tanto dela quanto do setor, porque estava limpando um pouco a qualidade da base de alunos, e veio uma pancada do Covid, quando você não está preparado ainda totalmente para virar o business, né? Veio uma pancada enorme, o ensino presencial sofre, assim como se fosse fazer um paralelo com o varejo físico, né? E a inadimplência piora, e sorte que a Cogna tinha feito um follow-on a R$11 por ação no começo de 2020, final de 2019, então encheu bem o caixa, que estava estressado por conta da aquisição da Somos, que é o Anglo, o PH e tal. Em 2020, não teve opção para a companhia, a não ser ter que atacar com força cada um dos problemas, que é base de aluno pagante, renegociar contrato de campus, que estava mal dimensionado, campus grande para uma base de alunos que não vinha, tombar curso do presencial para o online, e uma série de coisas que toda companhia tem que fazer quando passa por dificuldade. Enxugar quadro, demitir, rodar consultoria estratégica, ficar mais eficiente e tal. Quando a gente chegou no final de 2020, e nesse período todo a Alaska montando posição, né? Como o Luiz fala, você nunca sabe quando é que vai ser o fundo do poço, ou quando é o exato momento, você vai fazendo conta e vai estudando e vai vendo a companhia. Quando chegou no final de 2020, a gente viu que a companhia, de fato, estava fazendo tudo o que precisava ser feito. Reconhecer todas as provisões, todos os contratos mal desenhados, todos bem renegociados, e vem de uma vez só no balanço uma chuva de sangue, né? Porque provisão que você reconhece, baixa de ativo, é o tal famoso banho de sangue. Mas que, no nosso entender, começou a deixar a companhia mais limpa para todo esse processo deles, que eles mesmos estão desenhando, e a gente vai acompanhando para ver se está andando conforme o planejado, para todo esse processo que
a ideia é que se desenvolva nos próximos anos, que é você parar de ter matrícula de curso ruim, já parou, mas a hora que você para de ter matrícula num curso não rentável, você vai carregar ainda alunos por 4 anos. Porque não tem mais matrícula, mas o aluno sai do ano 1 para o 2, do 2 para o 3, até se formar. Então, nos próximos 4 anos, mais ou menos, a gente espera que todos os cursos ou áreas não rentáveis vão diminuindo, ao passo que o que é rentável vai crescendo e ocupando espaço, que é o EAD, os cursos de medicina, a parte de plataforma, a parte de tecnologia. Qual que é o nosso trabalho lá? É acompanhar para ver se tudo que foi planejado, que a gente acha que faz sentido, está sendo feito de acordo. Falando do passado, olhando os últimos 2 resultados trimestrais, já mostra que está bem diferente do que foi 2020 e 2019, em capital de giro, em margens e tal. É o que dá para falar. Posição importante nossa, que a gente acha que está implícito, né, no preço da ação, algo que não vai voltar mais a ser o que era. No caso da Cielo é a mesma coisa, né? Então a Cielo caiu, a gente não tem Cielo, a Cielo tombou do 20 para R$2, por exemplo. Porque o MDR mudou para baixo pra caramba, surgiu um baita de um novo concorrente, Estônia. A Magalu, que antes usava a Cielo, passou para a Estônia, agora tem a Magalu Pagamentos. Então surgiu um monte de concorrentes e a margem do setor tombou. Então faz sentido, parece, né, que você ter mudado o valuation todo do negócio. E na Cogna mudou estruturalmente? As margens mudaram estruturalmente? A base de alunos pagantes mudou estruturalmente? Acho que alunos não. O Brasil continua formando mais ou menos, tem a mesma quantidade de jovens aí. Margem, eu não sei, alguém está vendo mensalidades nas faculdades desabarem? Não. Custo poderia estar subindo muito, custo nas faculdades subindo. Mesma coisa, o custo igual a todo mundo. Então, estruturalmente, a única coisa que mudou de verdade, que a gente achou que ia ser mais drástico e na verdade está voltando para trás, era muito mais aluno querendo o ensino à distância e pouquíssimos o presencial. Então a companhia estava se adequando para isso. Mas a gente está sendo surpreendido com o contrário. Os alunos estão querendo voltar até a aula presencialmente mais do que a gente imaginava. Então a companhia vai ter que ir se adequando para esse normal aí, que vai ser não muito diferente do que era no passado. Talvez um pouquinho mais de online, um pouquinho menos de presencial, mas toda essa chacoalhada serviu para a empresa criar uma casca mais dura e ter que focar no que sabe fazer, no que interessa. Margem, rentabilidade e tal. Então, acho que é o que dá para falar. Agora, o que vai se desenvolver daqui para frente, ninguém tem certeza, ninguém sabe, a gente tem as nossas opiniões e baseado nisso a gente tem a posição.